Muito boa noite e votos de um próspero e feliz ano novo. Nas vésperas das comemorações do Dia da Liberdade e da Democracia e no primeiro programa de 2009 de Ponto por Ponto, é uma honra recebermos o Presidente da República, Dr. Jorge Carlos Fonseca, para falarmos do estado real da democracia em Cabo Verde, dos desafios para um país mais inclusivo e com menos desigualdades sociais, das perspectivas para um ano novo que se quer de mais justiça e paz social e ainda da presidência de Cabo Verde na CPLP. Muito boa noite, doutor. Muito boa noite, é um prazer aqui estar e desejo também a todos os cabo-verdianos nas ilhas e nas comunidades no exterior e também assim aos seus familiares um ano de 2019 com prosperidade, com muita saúde e pleno de realizações de acordo com as ambições de cada um. Muito obrigada e igualmente nós estamos nas vésperas, portanto, do dia 13 de janeiro, que é o Dia da Liberdade e da Democracia, quase 3 décadas depois da instauração deste regime em Cabo Verde. Como caracteriza a nossa democracia hoje, sobretudo do ponto, em termos de realizações e dos direitos sociais da população? Olha, eu diria que, no essencial, a nossa democracia está de boa saúde. As nossas instituições democráticas funcionam com normalidade. Nós vivemos num sistema político em que há separação de poderes, temos um poder judicial independente, temos liberdade de imprensa e temos uma sociedade civil que se vai afirmando progressivamente e mostrando-se como uma instância informal de controle e influenciação de todos os poderes, nomeadamente o poder político. Portanto, a democracia está bem, mas naturalmente não temos, como ninguém tem, uma democracia perfeita e, portanto, é sempre necessário nós trabalharmos para o seu aprimoramento, a sua extensão, o seu alargamento, sobretudo em algumas componentes em que talvez sejamos numa posição menos forte, menos sólida do que noutras componentes. Mas, no essencial, quanto à democracia, estamos bem. Uma democracia ancorada numa Constituição democrática, uma Constituição moderna, que foi aprovada em 92 e que se mantém ainda em vigor e, digamos, e cada vez mais vigente de acordo com os seus princípios e as suas normas. Mas ainda numa sondagem feita, a Afrobarómetro fez uma sondagem o ano passado e cerca de 76% dos cabo-verdianos não estão satisfeitos com a democracia que temos no país. Sim, isso é um aspecto que deve ser distinguido de outro. Todos os estudos de opinião feitos em Cabo Verde, e eu conheço boa parte deles, mostram que a esmagadora maioria dos cabo-verdianos quer viver em democracia. Outra coisa é o nível de satisfação da democracia, da qualidade da democracia. Isso também é um elemento positivo. Isso mostra que os cabo-verdianos querem a democracia, querem um sistema político mais sólido, mais qualificado, querem mais direitos, querem mais liberdades, querem mais direitos sociais realizados, querem mais bem-estar e, portanto, querem uma qualificação da democracia. Mas a vivência num sistema democrático não está em causa. É aquilo que eu há muitos anos tenho afirmado, talvez com alguma polémica, há muitos anos, de que o processo da democracia em Cabo Verde é um processo totalmente irreversível. Isto é, a grande maioria dos cabo-verdianos entende que o único critério de legitimação do exercício do poder político é o critério do voto popular e o critério das urnas. Mas em Cabo Verde creio eu que não há condições para um retrocesso e para uma vivência num regime que não seja fundado em liberdades. Sim, mas mesmo quando ainda alguns não estão satisfeitos, algumas situações sociais, como a questão do acesso à educação, o equilíbrio regional, pode-se falar que está satisfeito com a democracia existente? Quer dizer, eu quando digo que eu como os cabo-verdianos, mas sobretudo como Presidente da República, devo ser porta-voz de uma ambição legítima da nação cabo-verdiana, que é a ambição de termos um país cada vez mais desenvolvido, com mais crescimento económico, com menos desemprego,
com mais acesso à cultura, à saúde, à justiça, mas e também dir-lhe um Estado de Direito mais moderno e uma democracia mais avançada. Essa também é uma exigência minha. Se falarmos dessa perspectiva, eu também não estaria satisfeito, porque quero uma melhor democracia, quero mais democracia. Mas é evidente que todos os estudos de opinião, todos os índices nacionais e internacionais dão resultados muito satisfatórios à democracia e ao Estado de Direito de Cabo Verde em todas as suas componentes. Sim, mas evidentemente talvez em termos políticos, em termos sociais... Em termos políticos, mas repara, a democracia é política, é económica, é cultural, é social. Naturalmente que, como pode dizer, que eu posso aceitar, é que, do ponto de vista da afirmação dos direitos, liberdades e garantias individuais, a situação é diferente da realização, da efetivação dos direitos sociais, económicos e culturais. E é por isso que, por exemplo, eu, como Presidente da República, nós demos o título ao último volume da Magistratura de Influência como por uma cultura da Constituição e pela realização dos direitos sociais. Naturalmente que há grandes desafios desse ponto de vista para o país, a nível de uma educação mais qualificada, muito mais qualificada, a nível da melhoria do acesso à saúde e à justiça, redução da taxa de desemprego, sobretudo do desemprego jovem, redução das assimetrias regionais, atenuação das desigualdades sociais, mais proteção social para os idosos, combate à violência baseada no género, a violência contra as crianças. Portanto, desse ponto de vista, eu poderia dizer que um dos grandes desafios que o país tem pela frente, no quadro da ambição de aprofundamento da sua democracia, é uma realização mais plena dos direitos económicos, sociais e culturais que estão plasmados na Constituição Democrática de Cabo Verde. Mas, entretanto, nestes 7 anos da sua presidência, tem tido como bandeira a defesa da Constituição e a promoção da democracia. Qual é o seu sentimento ao verificar das visitas que fez, portanto, pelas ilhas, que ainda existem muitas assimetrias regionais e mesmo desigualdades no país? Qual é o seu sentimento? Olha, eu quase diariamente, ou pelo menos em todas as minhas intervenções públicas mais relevantes, tenho posto o acento tónico nesses aspectos que aqui referiu. Tenho referido, olha, ainda na mensagem de Ano Novo, nos cumprimentos de boas festas de altas entidades públicas, referi-me sempre à necessidade de nós corrigirmos, de reduzirmos as assimetrias regionais. Isto é, eu até, mais concretamente, tenho dito que se Cabo Verde, inegavelmente, nestes 40 e poucos anos de independência e quase 3 décadas de democracia, atingiu níveis de desenvolvimento muito importantes, muito relevantes. Se o Cabo Verde de hoje é muito diferente do Cabo Verde de 74 e 75, a nível das infraestruturas, da educação, da saúde, da justiça, do desenvolvimento tecnológico, é um outro país. Os níveis de desenvolvimento que o país alcançou não tiveram expressão, a mesma expressão, nas diferentes regiões e localidades do país. Isto é, hoje em dia, a praia São Vicente, o Sal, posso dizer de certa maneira Assomada ou Boa Vista, não se comparam com o desenvolvimento que tem a Brava, os Mosteiros, o Tarrafal São Nicolau, Santa Cruz, Picos, Órgãos, ou Santa Catarina da Ilha do Fogo. E isso é uma preocupação dos cabo-verdianos e uma preocupação do chefe de Estado. Porque... E o que é que tem feito para mudar esta situação, visto que é uma situação recorrente, persistente, de legislatura em legislatura, as pessoas têm as mesmas queixas? Tenho feito um discurso insistente, permanente. Tenho exercido a minha magistratura de influência, que me é ditada pela Constituição de Cabo Verde e pelos meus compromissos eleitorais, junto do Governo, nos encontros com o Primeiro-Ministro, nas entrevistas públicas, nas principais intervenções em datas
muito importantes para o país, nos encontros com os jovens, com os autarcas, permanentemente tenho lançado este desafio. Por exemplo, através da proposta de políticas públicas de clara discriminação positiva em relação a municípios que estejam em condições de tais que não podem competir em igualdade de oportunidades com outros municípios. Esta é uma luta que tenho levado a cabo, mas que pretendo também, nos 3 anos como Presidente da República que me restam, de fazer com que o Governo, nomeadamente, através de políticas públicas, mas não só o Governo, tenha um olhar mais atento, um olhar mais particular para os concelhos, para os municípios que estão numa situação de claro atraso em relação aos principais centros urbanos do país. O que lhe faz acreditar que com os seus discursos as coisas irão mudar de facto? Tenho que acreditar, é o papel que eu tenho. Não depende apenas do Presidente da República no sistema de governo que nós temos e que é um bom sistema de governo, que tem provado bem. Mas a minha missão é conseguir que, com as minhas propostas, com as minhas sugestões, com a minha influenciação, progressivamente tenhamos resultados positivos. Temos tido isso através de uma estrutura de influência em vários domínios. Domínio, por exemplo... Mas nestes momentos, desculpe, Sr. Presidente, nestes momentos não sente alguma impotência em resolver quando vai visitar as pessoas, apresenta-lhe queixa, traz ao Governo para resolver e não é resolvido? Não sente que, de alguma forma, que era o que faltava, a limitação de poderes... Faltava um Presidente da República ser disciplinado, pelo contrário. Eu sou uma pessoa muito determinada, sou uma pessoa com boas doses de criatividade, creio eu, e, portanto, gosto de perseverar. E devo dizer que, quando eu defendo medidas de discriminação positiva em relação ao certo tipo de ilhas, isso tem tradução em algumas medidas tomadas já pelos governos, nomeadamente pelo atual governo. E há sinais dessas medidas através do Orçamento de Estado para 2019. O que penso é que ainda essas medidas, esse tipo de políticas não têm a dimensão que corresponde às necessidades reais das populações de tais concelhos e regiões e, sobretudo, também para as exigências de coesão social, que é um trunfo fundamental para um país com as características de Cabo Verde. Quer dizer, Cabo Verde não se pode dar ao luxo de pôr em risco minimamente um grande trunfo que tem, que é a estabilidade política, a estabilidade social, a estabilidade institucional, para todos os pontos de vista, mesmo numa perspectiva de desenvolvimento económico e social. Portanto, digamos que é um desafio que eu tenho acrescido para os 3 anos, quase 3 anos de mandato que tenho pela frente. É um desafio para a governação e para todos os poderes públicos e é um desafio para a sociedade cabo-verdiana. Mas há resultados dessa magistratura de influência em várias outras áreas. Talvez nesta área eu deva, digamos, perseverar mais, concentrar um pouco das minhas energias para que a Constituição Social se realize de uma forma mais clara e mais vincada. E até porque a paz social que se almeja prevê alguma harmonização em termos de desenvolvimento e mesmo em termos de satisfação das condições de vida das pessoas. Isto não está ainda por acontecer, não é? A própria consolidação e o aperfeiçoamento da democracia. O sistema democrático é um sistema com fragilidades. Costuma dizer-se, é uma espécie de banalidade de base do discurso político, de que a democracia é o pior de todos os regimes, a exceção de todos os outros, não é? Portanto, é o melhor regime que nós temos, é o melhor sistema que nós temos. Mas, naturalmente, que se o grau de insatisfação das pessoas, dos cidadãos, das populações, se ganhar um certo tipo de dimensão por causa de entenderem que há injustiças, não há igualdade de oportunidades do ponto de vista do acesso à cultura, à educação, ao emprego, evidentemente que desigualdades sociais irrazoáveis, assimetrias regionais pouco razoáveis, muito fortes,
podem fazer perigar, digamos, os pilares fundamentais de uma democracia que se pretende sólida e se pretende moderna. Isso leva-nos, digamos, a estabelecer uma espécie de ponte entre a realização de direitos económicos, sociais e culturais, os direitos dos trabalhadores e os direitos, liberdades e garantias individuais. Mas não alteraria nada em termos de do regime político, portanto, de semipresidencialismo, em que o presidente tem os poderes limitados. Isto é uma constatação. Senhora jornalista, eu, bem antes de ser Presidente da República, muitos anos depois, fui um grande defensor do sistema de governo que nós temos, do sistema semipresidencial. E continuo a defender esse sistema, o que não prejudica que possa haver um ou outro aprimoramento no quadro do sistema de governo que nós temos. Há alguma coisa... E repare, eu digo isso porque é um sistema que tem provado bem. Em quase 3 décadas de democracia, aproximadamente 3 décadas de democracia, nós não tivemos em Cabo Verde nenhuma crise institucional relevante, nenhuma instabilidade política relevante que não pudesse ser resolvida no quadro constitucional que nós temos. Eu mesmo, como Presidente da República, fiz um primeiro mandato. Eu fui eleito por uma maioria forte que não coincidia com a maioria que 6 meses antes elegeu um governo. E eu trabalhei com o governo liderado por Dr. José Maria Neves e não houve nenhuma crise política relevante. Ou diferenças de opinião são legítimas, são até saudáveis do ponto de vista da formação das dinâmicas sociais e políticas num sistema democrático. Agora também, em 2 anos e poucos meses de exercício da função presidencial com o novo governo, não há nenhuma crise relevante. E portanto nós perguntamos, se as coisas funcionam bem, para que mudar? E por outro lado, e muito rapidamente, de vez em quando aparecem umas vozes, às vezes defender do regime puramente parlamentar, já ouvi falar em regimes parlamentar de chanceler. Sistemas que conferem mais poderes ao Presidente da República, mais poderes até de... Eu creio que para o sistema que nós temos é um sistema que potencia a democracia. É um sistema que favorece equilíbrios, a tolerância, a afirmação de direitos. E eu posso dizer-lhe que um país como o nosso, com o processo histórico-social de sua formação, um país que tem uma ampla miscigenação cultural e não só, um país que sempre foi aberto ao mundo, à permuta de valores, é um país em que esse sistema funciona bem. Mas o Sr. Presidente já coabitou, portanto, com o PICV, com o MPD. Qual das situações é mais interessante, ou seja, mais exigente no exercício da presidência? Coabitar com um partido... Não, o grau de exigência é o mesmo. Sobretudo quando um presidente, e falo do meu caso, quando o presidente assume com clareza, desde a altura em que era candidato e durante os 7 anos da sua atividade presidencial, com uma personalidade independente dos partidos políticos, equidistante das forças políticas, imparcial e, portanto, que pretende sempre ser um moderador do sistema político, um árbitro no funcionamento, no confronto entre os poderes e exercer uma estrutura de influência positiva, construtiva, junto do poder político e dos outros poderes. E eu digo-lhe isso porque é apenas um dado. Em 7 anos como Presidente da República, todos os estudos de opinião que eu conheço, sucessivamente, dizem que os cabo-verdianos veem em mim um Presidente independente. O último que eu conheço de setembro a outubro diz que 76% dos cabo-verdianos consideram um Presidente muito independente ou independente. Mas, Sr. Presidente, há críticas, no entanto, de alguma cumplicidade com o governo atual, por parte da Presidência da República. Assume estas cumplicidades em algumas situações em nome de alegados interesses da nação, por exemplo? Não, isso são vozes muito solitárias e que são legítimas, porque em democracia é bom que haja pluralismo de opiniões. O fundamental para mim é que eu vá sentindo que tenho
avaliação positiva de uma maioria dos cabo-verdianos. E tenho essa avaliação, talvez até excessivamente forte, em 7 anos seguidos, ter uma média de avaliação de muito boa de 90% dos cabo-verdianos. Em democracia é coisa muito singular e muito ímpar. Mas o que eu digo é o seguinte: eu tenho, com o atual governo, o mesmo grau de exigência que tinha em relação ao governo anterior. Até lhe posso dizer uma coisa. Mas não o mesmo grau de relacionamento em termos de... Não, quer dizer, as pessoas são diferentes. O atual primeiro-ministro é uma pessoa diferente do anterior primeiro-ministro. São pessoas diferentes. Mas isso não terá a ver claramente com a questão do apoio que recebeu para a sua eleição da parte do partido que está agora a governar? Eu nunca fui refém, nem no primeiro mandato, que tive o apoio do Movimento para a Democracia e que foi importante para a minha eleição em 2011, não posso negar. Não fui refém do MPD, não podia ser agora, num segundo mandato, pelo facto de o MPD me ter apoiado, depois de ter sido eleito com uma maioria muitíssimo forte. Eu tenho mesmo grau de exigência. E posso até dar dados, olha, por acaso tenho comigo, eu posso lhe dizer que no primeiro mandato em que coabitei, se assim posso dizer, com o governo do PICV, eu requeri 4 pedidos de fiscalização preventiva da constitucionalidade de normas. Portanto, em 5 anos. Neste segundo mandato, com menos de metade do mandato, com 2 anos e poucos meses, já requeri 3 pedidos de fiscalização sucessiva. Isto é, 4 em 5 anos, 3 em 2 anos e tal. Eu vetei 10 diplomas em 5 anos do primeiro mandato. Eu já vetei 2 diplomas em 2 anos e poucos. Eu devolvi em 5 anos ao governo do PICV 68 diplomas. E agora eu já devolvi ao governo em 2 anos e meio cerca de 22 diplomas. Ainda anteontem devolvi 2 decretos legislativos que aprovavam alterações ao Código das Empresas Comerciais e ao Código das Sociedades Comerciais. Mas o Sr. Há pouco tempo fiz críticas, fiz reparos, observações críticas em relação à negociação e aprovação do importante acordo com os Estados Unidos, conhecido por SOFA. Mas, entretanto, não se ouviu nenhuma declaração da sua parte quanto das denúncias de intransparência e falta de informações nos negócios públicos portanto, no setor dos transportes aéreos, por exemplo, em que a oposição no Parlamento pedia insistentemente algumas informações relativamente a esses processos. Senhor jornalista, se for ver com atenção algumas das minhas intervenções públicas mais importantes, nomeadamente as minhas intervenções por ocasião do 5 de julho ou 13 de janeiro, vai reparar que tenho reparos expressos sobre a necessidade de reconhecimento dos direitos das minorias políticas, dos direitos da oposição, necessidade de transparência crescente na administração pública e de diálogo e fornecimento dos dados que legitimamente devem ser fornecidos, nomeadamente à oposição. Eu já fiz essa referência em 2 ou 3 intervenções fundamentais como Presidente da República. São nesses casos, por exemplo, também da questão do acordo militar com os Estados Unidos da América, o denominado SOFA, em que, portanto, o senhor disse que não foi consultado previamente, mas, entretanto, acabou por ratificar o documento e pela primeira vez o senhor Presidente ratificou o documento, falou à imprensa, mas não se dispôs a responder às questões dos jornalistas. Não é que não me tivesse disposto. Eu li um texto, li um documento, onde eu apresentava as razões que me levavam a ratificar o chamado SOFA. Mas referi-se a 2 aspectos diferentes. Eu publicamente manifestei a minha posição relativamente ao processo como o acordo foi negociado e foi concluído pelo Governo, que depois foi aprovado pelo Parlamento, curiosamente sem votos contra.
Coisa diferente é a ratificação. Eu rapidamente posso esclarecer. Do mesmo modo como muitas vezes ou algumas vezes eu promulgo uma lei não estando totalmente de acordo com a lei, e eu promulgo porque eu não detenho no nosso sistema, não é o Presidente da República que tem o poder legislativo. Cabe ao Parlamento e cabe ao Governo. Da mesma maneira, não cabe ao Presidente da República a competência para negociar ou concluir acordos, muito menos para aprovar os tratados internacionais. Mas sentiu-se de alguma forma o facto de eu ratificar em ratificar este documento? Não, de maneira nenhuma. Foi um processo. Eu, naturalmente, avaliei os acordos, ouvi muita gente, tive pareceres políticos, pareceres jurídicos e formei uma convicção de que, independentemente da minha relativa insatisfação pela forma como o acordo foi negociado, porque entendi e continuo a entender, e penso que isso o meu reparo vale para o futuro, até para quando eu não for Presidente da República, de que, cabendo ao Presidente da República certo tipo de competências em matéria internacional, nomeadamente em matéria de conclusão e entrada em vigor de convenções internacionais, tratando-se de matérias muito relevantes, tem a ver com a soberania, com a defesa e a segurança, com questões ambientais ou climáticas do dia de hoje, questões vitais para o Estado, e cabendo competências diferenciadas aos 3 órgãos de soberania, normalmente o Governo faz a negociação, o Parlamento aprova, às vezes é o Governo, e o Presidente ratifica, e é um ato de livre avaliação do Presidente da República. Então é sempre importante, para que o país não tenha, não é desejável, em tese geral, que Cabo Verde negocie com um país estrangeiro um acordo, que ele seja aprovado e depois que o Presidente da República venha evitar que o acordo entre em vigor. Deve-se evitar isso sempre que possível, sobretudo em matérias relevantes. E é por isso que o Governo deve informar devidamente, de forma adequada, o Presidente. Coisa que não aconteceu, mas isso já é um facto passado. Mas diria eu que o eu ratificar o SOFA ou qualquer outro acordo não quer dizer que eu esteja de acordo totalmente com o acordo. São coisas diferentes. Mas também eu só não ratifico um acordo. O acordo vai ser verificado a pedido da oposição do PAICV, legitimamente, a constitucionalidade do acordo. Vai Tribunal Constitucional, mas na minha opinião, eu em plena consciência, o acordo não está ferido de nenhum tipo de constitucionalidade. Se eu tivesse dúvidas, eu requeria a fiscalização preventiva. E estaria uma posição politicamente a mais cómoda possível. Aliás, muitas pessoas próximas aconselharam isso. Sr. Presidente, o mais cómodo, até dizia na alguma imprensa, o Presidente vai lavar as mãos, vai remeter para o Tribunal Constitucional, lava as mãos, o Tribunal Constitucional pronuncia-se e o Presidente diz, olha, eu fiz o meu papel. Mas eu, em consciência, eu não tendo dúvidas sobre a constitucionalidade de normas desse acordo, não faria sentido eu enviar esse acordo para o Tribunal Constitucional. Eu teria que, pura e simplesmente, assumir frontalmente, claramente, a ratificação do acordo e a posição, se voltasse atrás, manteria a mesma posição. Caso se verificar alguma inconstitucionalidade no acordo, o senhor voltaria atrás? Eu sou a pessoa que, em primeira mão, deve vincular-se a critérios da Constituição, de respeito pelas instituições e, portanto, eu respeitarei e acatarei qualquer pronunciamento do Tribunal Constitucional. Eu que fui sempre, como sabe, um grande defensor da instalação de uma jurisdição constitucional autónoma. Ultimamente tem-se falado muito em questões que têm a ver com... tem-se assistido um pouco pelo mundo fora a ascensão de políticos populistas e governos mesmo em países democráticos, pouco preocupados com a preservação de princípios e valores caros à democracia, como os direitos humanos, por exemplo, pelas promessas de felicidade que se tem feito no país que eu tenho feito? Não, que o governo tem feito e ainda não concretizadas, e outras que levaram os jovens a tomarem uma direção nos momentos de votação.
Considera que há sinais de algum populismo na governação do país neste momento? Em rigor, para ser objetivo, não creio. Quer dizer, eu quando que haja uma política populista, porque para mim o populismo tem certo tipo de ingredientes que não vejo, sinceramente, no atual governo. Coisa diferente que você pode estar a referir-se, ou que pode ser, digamos, objeto de denúncia, de críticas legítimas das oposições, de certos setores da sociedade cabo-verdiana, tem a ver com o nível de concretização das promessas eleitorais. Mas isso pode não ter a ver com o populismo. Quer dizer, qualquer partido político pode ir a eleições, um candidato presidencial, fazer promessas eleitorais e não conseguir, durante o seu mandato, realizar plenamente ou satisfatoriamente as promessas eleitorais. Mas não estou-me a referir, neste caso, a este governo. O populismo, eu digo, quando há um avanço do populismo em muitos países, são comportamentos e políticas que são marcadas, por exemplo, por ataques reiterados aos parlamentos como centros importantes do sistema político, propostas de eliminação de direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, políticas que enaltecem virtudes de regimes autoritários e totalitários, pessoas que defendem julgamentos sumários ou julgamentos na praça pública, que defendem, por exemplo, a preterição de garantias do processo penal que são connaturais ao processo penal do Estado de Direito Democrático, por exemplo, o princípio da presunção de inocência do arguido, que advogam a inversão das regras do ónus da prova. Quer dizer, para mim isso é que é o populismo. E que eu disse há dias, e que eu creio que tocou pelo menos de algumas pessoas, mas que eu repito, é que nós temos de estar sempre atentos e vigilantes, porque os cabo-verdianos querem viver em democracia. É uma opção de vida. E do meu ponto de vista, sem retorno. Mas temos de estar vigilantes em relação às tentações, às seduções, aquilo que eu chamo de cantos da sereia. Isto é, quando há ataques infundados, reiterados, por vezes virulentos, contra o Parlamento ou contra os deputados, contra os partidos políticos, que são pilares fundamentais das democracias modernas. Mas quando há discursos inflamados no Parlamento e manifestações de descontentamento das pessoas e mesmo sim, não pode vir a pretextos, situações de algum conflito com a imprensa, isto tudo ameaça também. Eu sou um defensor da vitalidade dos parlamentos. Não há democracia moderna, democracia sólida, ser um parlamento dinâmico, vital e que tenha opção relevante no sistema político democrático nas democracias liberais. Mas não a ponto de chegar a vias de facto como agora evidentemente, eu até disse na altura que isso não pode fazer escola, não é? Mas, repare, sou contra, digamos, esses excessos, digamos, de virilidade, digamos, na atuação parlamentar. Mas os parlamentos, naturalmente, até porque tem muita gente, são muitos deputados, os parlamentos, como são dinâmicos, é natural que haja confrontos parlamentares, verbais, de ideias, que haja afirmação do pluralismo, que haja até algum tipo de picardia, dentro de certos limites. Porque um parlamento também não é propriamente, quer dizer, não é um colégio de meninas ou de meninos, quer dizer, há um mínimo de vitalidade próprio dos parlamentos. Não pode haver excessos. Mas com que preocupações Cabo Verde? Muitas vezes, a insatisfação com o nível dos debates parlamentares, insatisfação que pode ser legítima, mas também o uso de outro tipo de pretextos, como o combate a fenómenos como a corrupção, o combate à insegurança, podem ser usados como pretextos fáceis, cômodos, para levar certos segmentos da opinião pública a, digamos, aderir a tipo de princípios, de normas, de atitudes, de comportamentos e de modelos que nada têm a ver com a democracia. Isso é que é o perigo para que eu tenho chamado.
e continuo a chamar, sobretudo no contexto internacional em que nós vivemos, de assomo dos populismos, de ataque às democracias e aos Estados de Direito democráticos, sendo nós uma democracia de referência, porque não dizê-lo com orgulho, nós temos que acarinhar, defender a nossa democracia e o nosso sistema democrático. Porque para os democratas, para as pessoas convencidas dos valores do ideário democrático, é fundamental combater a corrupção. Porque a corrupção, atingindo certos limites, pode corroer os alicerces das democracias do Estado de Direito. Mas a insegurança também, se atingir determinados níveis, é mau para as democracias. A corrupção, embora não seja de grande monta ou não é tida pelas sondagens como relevante, mas existirá. Mas como é que vê o tratamento, o combate que se tem dado ou que não se tem dado? Eu tenho falado muitas vezes, as minhas intervenções têm sobre isso, na abertura dos novos anos judiciais, em discursos importantes. Temos que estar atentos ao fenómeno da corrupção, como eu disse, porque pode corroer os alicerces do Estado democrático. Pode enfraquecer a democracia. Também a insegurança. É por isso que eu falo sempre no combate à insegurança para atingirmos níveis comunitariamente suportáveis de insegurança. Também assim em relação à corrupção. Mas eu digo, combatamos a corrupção, combatamos a insegurança no quadro do Estado de Direito Democrático, no quadro da democracia. Isto é, fortaleçamos a democracia combatendo a corrupção. Alarguemos a democracia e fortaleçamos o Estado de Direito combatendo a insegurança e não liquidando a democracia. Porque o que às vezes nós ouvimos é o discurso da luta contra a corrupção e contra a insegurança, mas em nome de valores autoritários ou construção de regimes totalitários. Isto é, liquidando a democracia progressivamente, reduzindo garantias, retirando direitos, restringindo princípios fundamentais de um processo penal do Estado de Direito Democrático. É isso que eu não aceito e eu, como Presidente da República, estarei na primeira linha da atenção e da vigilância contra eventuais tentações, sinais desse tipo de populismo que já se nota entre nós, mas, digamos, numa dimensão pouco visível e pouco relevante. Eu estou profundamente convencido de que os cabo-verdianos querem viver em democracia e que o processo democrático em cabo-verdiano é irreversível. O único critério legítimo de exercício do poder político em Cabo Verde é o critério do voto popular. O senhor também referiu no seu discurso de fim de ano a questão da necessidade de um desenvolvimento inclusivo e que tem a ver com a organização também da sociedade civil. Ultimamente registramos no país alguma movimentação, algumas manifestações de descontentamentos e que no fim culminaram com uma petição, no caso São Vicente, e que não foi recebido por ninguém do governo, segundo apareceu na nossa televisão. Como é que vê estas situações Olha, eu vejo essa manifestação a que se refere. E outras manifestações ao longo do ano também. Já vi manifestações de vários segmentos, de manifestações, petições. Eu lembro, por exemplo, de munícipes na Ilha do Sal, de Santa Maria, quererem, digamos, um novo município na Ilha do Sal. Já vi petições de oficiais de justiça, de pessoal dos registros, de população agora dos socorros, marchas. Como vê? Eu vejo com toda a naturalidade democrática. Eu ficaria, de certa maneira, preocupado se nós vivêssemos num regime em que não houvesse manifestações de insatisfação, que não houvesse denúncias, críticas, uma posição viva, manifestações, denúncias. Isso também é o adubo da democracia e dos sistemas democráticos. Mas o facto de mas eu diria o seguinte, dar a devida atenção... Eu dizia há dias que o Presidente da República, o Governo, as autoridades públicas devem estar atentas às insatisfações, à forma de sua manifestação e à sua dimensão. Isto é, o Governo tem que estar atento aos sinais
da sociedade. E tem que estar atento para quê? Para avaliar se as manifestações são expressão de aspirações legítimas ou não. Se elas são expressão de injustiças. Se elas traduzem exigências legítimas de correções às políticas que estão sendo desenvolvidas. Os governos têm que estar atentos. O Presidente tem que estar atento. As autoridades públicas. Isto é, temos que ver, temos que ler e temos que ouvir. E estar atentos. E por isso, em democracia e no geral, eu creio que devemos aceitar as manifestações, ler, receber os manifestantes. Eu faço isso com frequência. Às vezes até me criticam que o ex-presidente recebe toda a gente, está sempre em audiências. Mas eu acho que o meu papel é de ouvir os cidadãos, ouvir os jovens, os empresários, os sindicatos, polícias, professores universitários, jornalistas. Isto tem a ver também com o meu estilo do Presidente de Ajuda às Pessoas, que não é um fim em si mesmo, mas é um método que eu tenho para poder ter o conhecimento do país real e ajudar, digamos, com a minha magistratura de influência, a resolver os problemas e chegar ao Cabo Verde que nós todos ambicionamos. E como pretende ajudar na resolução, por exemplo, dos problemas que São Vicente neste momento reivindica em relação à questão dos transportes e mesmo para dar alguma solução para as questões da unidade nacional, unidade territorial e mesmo para a ligação entre as ilhas, que ainda é uma situação que preocupa também os operadores e os pequenos produtores que neste momento vivem uma situação... Fala de uma questão muito importante. Eu ainda há pouco tempo fiz uma visita aos setores económicos do país, fui a São Vicente, e lembro perfeitamente que quase todos os empresários que eu contactei, todas as empresas que eu visitei, todas elas me falavam das dificuldades nos seus empreendimentos, nos seus negócios, por insuficiência nos transportes marítimos interilhas e até também, no caso de São Vicente, por imprevisibilidade e irregularidade dos transportes aéreos para o exterior da ilha. Por exemplo, eu lembro-me de empresários ligados aos... Os têxteis em São Vicente. Em São Vicente, não me lembro do nome da empresa, mas várias empresas. Mas também tive as mesmas queixas na praia. Também em Santo Antão. Tive uma reunião com empresários de Santo Antão em Porto Novo. Isto é um dos grandes problemas que o país tem e um grande desafio para o atual governo. E é por isso que eu tenho que dizer, nós não podemos ter o desenvolvimento que o próprio governo prevê para o país se não houver medidas que ajudem a unificar o mercado. Isto é, só se puder colocar as mercadorias ou os agentes económicos ou as pessoas deslocarem-se de uma ilha para outra, isso digamos, levanta muitos problemas. Ou também transportes aéreos, falo de São Vicente, transportes aéreos para o exterior. E é por isso que eu tenho dito, não há uma reunião semanal que eu tenha com o Primeiro-Ministro, mas seguramente, o Primeiro-Ministro sabe bem disso, todas as reuniões de há uns tempos para cá com o Primeiro-Ministro, um dos temas dos nossos encontros é transportes marítimos, como está o processo do contrato com a empresa de concessionário da ligação entre as ilhas, como está o processo de privatização da TCV, como está o processo da constituição da sociedade que vai gerir os transportes aéreos internacionais. Tanto semanalmente. E que respostas tem tido, se calhar, está em condições daqui a o Primeiro-Ministro vai me dando as suas explicações, mostra as dificuldades, mas eu, neste momento, como Presidente da República, espero, com base em informações que tenho, e também com base naquilo que eu sugiro ao Governo, não através do Sr. Primeiro-Ministro, mas talvez o Ministro ligado aos transportes, de que há que acelerar a concretização destes dossiês. Isto é, o Governo vai em 2 anos e meio, ou pouco mais de mandato. Estes são componentes fundamentais das suas promessas eleitorais, são importantes até para a realização do processo de desenvolvimento previsto pelo Governo,
E, portanto, são dossiês que devem ser fechados com rapidez. Naturalmente, não são dossiês fáceis, são dossiês complexos. Sei disso porque o Governo e o Primeiro-Ministro têm informado das diligências que têm feito. Não são processos fáceis. Na sua opinião, mas é normal que a situação, por exemplo, de transportes aéreos de São Vicente para o exterior e para São Vicente, através da Cabo Verde Airlines, seja adiada para pós-privatização, por exemplo? Não, uma vez que são medidas de política que o Governo é que terá de tomar, não é? Sim, sim. Eu percebo. Há pouco tempo o Sr. Primeiro-Ministro terá dito qualquer coisa como que o Governo não poderia decidir ou impor ligações aéreas São Vicente, Portugal. Eu interpretei essa interpretação no sentido de que, digamos, há uma lógica empresarial que tem a ver com critérios de rentabilidade, nomeadamente, que leva a decidir-se por digamos, o destino e a partida dos voos. Quer dizer, se deve haver voos de uma certa localidade para outra ou para exterior. Mas também eu entendo que se é legítima essa preocupação da rentabilidade e também de conduzir um processo negocial sem grandes ruídos para que o processo negocial chegue a bom porto, e creio que todos os cabo-verdianos devem desejar que os processos cheguem a bom porto, mas também atempadamente, é tempo de não prejudicar. Sim, senhora. Também cabe ao Governo, cabe aos poderes públicos tentar compatibilizar esse tipo de lógica com as necessidades reais das populações de uma determinada região, nomeadamente, nesse caso, dos cidadãos de São Vicente e do norte do país e dos empresários deste setor do país, porque são setores muito importantes. Mas eu queria apenas dizer o seguinte, quando falou do que eu poderia fazer, eu também, em relação a São Vicente concretamente, ou as ilhas do norte do país, eu creio que um desafio importante para o ano de 2019 é avançar, digamos, no plano de desenvolvimento da economia marítima de São Vicente. Digamos, isso é fundamental para a economia de São Vicente e do Norte e sobretudo, também para atenuar os problemas sociais, nomeadamente do desemprego que se verifica na Ilha de São Vicente. E, portanto, esse será um desafio importante para as autoridades governamentais de Cabo Verde. Sr. Presidente da República, temos aqui uma questão também que tem inquietado, ou que inquietou muito a população e ainda preocupa em relação à questão da violência, de crimes de violência baseada no género. Foi registado cerca de 8 a 10 casos em 2018 e ainda hoje, ou seja, este fim de semana aconteceu mais uma vez em França, um cabo-verdiano matou a sua companheira em mais um crime. Portanto, como é que o senhor vê esta situação e que saídas para se entender melhor o que é que se está a passar? É um fenómeno que preocupa também o Presidente da República e eu diria até que é curioso verificar que grande parte dos relatórios internacionais sobre a situação dos direitos humanos em Cabo Verde dá boa nota, no geral, à situação vigente em Cabo Verde, mas aponta, digamos, alguns calcanhares daquilo. Normalmente os relatórios falam em quê? Violência baseada no género, abusos policiais nas quadras, sim, sistema prisional também, e violência contra as crianças. São os nossos calcanhares daquilo. E eu creio e portanto são pilares, são problemas cruciais mais importantes. Nós devemos, relativamente a eles, ter uma atenção especial, particular. E é por isso que, em relação à violência baseada no género, eu disse há dias na mensagem de Ano Novo, se não estou em erro, de que eu, em 2019, irei organizar ou patrocinar um importante e alargado fórum nacional de reflexão sobre esse fenómeno. Evidentemente, para além das medidas legislativas, para além de uma exigência legítima, sobretudo dos segmentos de que os mecanismos judiciais e de investigação devem ser um pouco mais expeditos e céleres em relação a esse tipo de fenómenos, que também se deve aperfeiçoar os mecanismos e instituições ligadas à proteção das vítimas.
e até também ao tratamento em relação aos agressores. Nós temos que fazer, como disse há pouco tempo o cardeal Dorli Furtado, fazer uma reflexão multidisciplinar sobre o fenómeno. Percebermos, do ponto de vista social, cultural e outro, porque é que há tantos casos de violência contra as mulheres, de violência baseada no género, ou também contra as crianças. Irei patrocinar e ou organizar neste ano, como vou fazer em relação à juventude, um fórum alargado em que participem psicólogos, sociólogos, cientistas políticos, responsáveis das igrejas, profissionais da comunicação social e outros especialistas, para nós termos também um conhecimento mais científico e perfeito da questão, para que as medidas legislativas outras que nós adotemos não sejam medidas feitas um pouco, digamos, no escuro. Como, infelizmente, nós em Cabo Verde fazemos com certo tipo de reformas. Isto é, sem termos um suporte suficiente e adequado de estudos empíricos. Falo mesmo de grandes reformas legislativas. Inclusive na questão da educação, onde a situação também gerou alguns descontentamentos ultimamente. O ano letivo arrancou sem todos os professores, sem manuais para o EBI. Sabe, e como lhe disse, quer dizer, há falhas, há insatisfações, há críticas que são legítimas. Mas também eu entendo que devemos ter uma postura, sobretudo o Presidente da República deve tê-lo, creio que os profissionais dos mídias, devemos ter também uma postura de objetividade, isto é, de criticar o que está mal, denunciar o que está mal, sobretudo denunciar, exigir coisas legítimas, mas também quando há coisas positivas, coisas boas, não devemos ter, digamos, conter-nos em fazer o elogio e até aplaudir as medidas. Mas também não é papel da imprensa fazer elogios, sobretudo, não é? Não, o que eu lhe digo é que a imprensa tem mais do que denunciar e o que eu digo é que a imprensa, os factos, não? A imprensa, na maneira como eu vejo a imprensa como guiada por critérios de verdade, de objetividade e de rigor. O que quer dizer que a vida é feita de coisas. Quer dizer, não há nenhum governo que só faça coisas más. Assim como não há nenhum governo que só faça coisas boas. Qualquer governo. E, portanto, é normal é que a imprensa traduza isso. Mas está a querer dizer que as coisas boas. Não, se me pergunto, eu digo que, com toda a frontalidade, eu creio que temos uma comunicação social que tem tido uma evolução muito grande, muito visível. Se compararmos a comunicação social do 74 para aqui, que já tem uma evolução indiscutível, visível. Muito melhor comunicação, mais plural, mais democrática, um maior número de bons jornalistas. Mas o que eu digo, e também a minha ambição, é uma democracia e um Estado de Direito só avançam se tivermos cada vez mais uma imprensa livre e também independência no tratamento dos jornalistas das questões. Mas como registou o facto de, em 2018, houve alguma crispação entre a tutela e os jornalistas e mesmo órgãos de comunicação social e os órgãos privados também, que neste momento vivem situações difíceis? Eu acompanhei, fui ouvindo. O que lhe posso dizer é que eu defendo que a imprensa livre, a liberdade de imprensa, o direito à informação são elementos vitais de uma democracia. Quer dizer, e Cabo Verde perdeu alguns pontos no ano passado em termos de liberdade de imprensa? Nós, nesses anos, temos tido subidas e descidas. Evidentemente que eu gostaria que tivéssemos sempre a subir. E eu repito o que digo sempre. Mas algum sinal de que não vai bem, eu creio que nós temos condições para estarmos no top da liberdade de imprensa. Já porque não o primeiro, milhares, não é? Os primeiros. Mas, dizia eu, dificilmente teremos uma liberdade de imprensa compatível com uma democracia avançada e moderna sem uma imprensa privada. E, portanto, quer dizer, eu defendo que
deve haver estímulos e apoios à imprensa privada, como para a imprensa, para os órgãos de comunicação social Até públicos. para poder garantir algum pluralismo de opinião. Ambos podem fazer um serviço público de informar os cidadãos para uma cidadania mais ativa e para um Estado de Direito mais sólido. Mas, tanto num caso como no outro, como eu disse, é fundamental também que, do ponto de vista dos órgãos e dos jornalistas, haja regência pelos princípios desse Estado de Direito democrático e da democracia. Tá bem. Sr. Presidente, o senhor esteve há dias no impulsamento do Presidente do Brasil. O que Cabo Verde espera da cooperação com este novo governo dirigido pelo Presidente Jair Bolsonaro? Olha, nós esperamos do novo Presidente brasileiro, do novo governo, das novas autoridades brasileiras, não só o Presidente e o Governo, nós esperamos, do ponto de vista das relações com Cabo Verde, que os níveis de cooperação se alarguem, se aprofundem e se diversifiquem. Foi isso que eu disse ao Presidente Bolsonaro e que também disse ao Vice-Presidente Hamilton Mourão e disse ao novo chanceler de Itamaraty. E sobre a CPLP, sobre a questão da CPLP? E sobretudo, mas também na CPLP. No discurso de posse, não se referiu à CPLP. Não se referiu à CPLP. Mas não se referiu também, não se referiu à CPLP, mas não fez nenhuma referência, que me lembro, a aspectos da política externa brasileira. O Presidente eleito traz suas razões, fez um discurso, sobretudo, virado para aspectos da política interna. Falou sobre... Mas isto não traz alguma preocupação enquanto Presidente da CPLP? O Brasil é uma potência que tem muito peso, é um país muito importante, muitíssimo importante para a CPLP. E não o Presidente de Portugal disse até que sem Brasil não há CPLP. Não? Eu disse ao Presidente Bolsonaro, eu disse também ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, porque fizemos um voo, estivemos 12 horas a voar juntos. Portanto, 12 horas de conversa, fala-se muito. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se no dia seguinte com... Sim, conseguiu encontrar-se com ele no próprio dia. Ele disse que no centro da agenda estava a questão da CPLP. Sim, nós vamos acompanhar, digamos, repare, é um governo que tem poucos dias. Portanto, não se pode fazer nenhum juízo de valor. O discurso de posse é orientador do que é que se pode esperar, não é? Podemos esperar, mas o Brasil é um país com instituições sólidas. Tem um sistema político de alguma complexidade. E, portanto, nós vamos acompanhar, vamos aguardar, mas como Presidente em exercício da CPLP, naturalmente irei ter... contactos mais de pormenor, de mais detalhe com as autoridades brasileiras, assim como também com as autoridades da Guiné Equatorial, de Guiné-Bissau, de Portugal e todos os países da CPLP. Porque nós pretendemos, nestes 2 anos, ou quase 2 anos, de presidência pro tempore da CPLP, chegar a uma comunidade que seja, efetivamente, mais de povos e de cidadãos do que uma comunidade de Estados. E nestes 6 meses de presidência, o que é que se fez neste sentido? Nós estamos a fazer os trabalhos fundamentais para que, num prazo que não seja longo, possamos dar passos, por exemplo, importantes no domínio da mobilidade. E o Parlamento CPLP vai acontecer esta semana? Vai ser depois da manhã. Irei presidir a abertura desta Assembleia, irei reiterar as posições de Cabo Verde em relação à CPLP e iremos falar de novo na mobilidade, porque nós pretendemos, na nossa presidência, que haja, no mínimo, um avanço na mobilidade dos agentes de bens culturais, na mobilidade dos agentes económicos, mais cooperação económica, mobilidade em relação aos estudantes. E mesmo que não consigamos obter soluções a 100%, isto é, aquilo que nós desejaríamos, que era mobilidade para todos os cidadãos, e relativamente aos 9 países, que nós consigamos soluções a 70%, 80%. É por isso que adotamos no nosso programa modelos
gradualistas ou modelos gradativos. E ter CPLP, neste ano de 2019 teremos seguramente e ter o avanços Parlamento do nesse domínio. CPLP a funcionar aqui em Cabo Verde, que ganhos trará para esta pretensão da mobilidade até ao final? Então, repare, nós, para Cabo Verde é fundamental. Senão, nós somos um país de mobilidade. Nós temos um DNA da mobilidade. Nós somos um país de permuta, de abertura ao mundo. Nós somos o que somos hoje, cabo-verdianos, como somos, culturalmente, socialmente. E o que é que esperam desses parlamentares? Porque somos um país que, como eu disse, de uma linguagem mais, diria, quase poética, nós somos um país que tem que viver da pluriancoragem. Nós temos que ter várias âncoras. E qual vai ser o papel desses deputados, desses parlamentares da CPLP? É potenciar, ajudar a construção dessa comunidade de povos e cidadãos. Porque eles são representantes dos parlamentos, são os parlamentos que, juntamente com os governos, legislam, e, por exemplo, são os parlamentares deputados que poderão aprovar os estatutos, vamos supor, um estatuto de cidadão lusófono, como nós temos desde 97. Mas que na prática não... Nós, repara, Cabo Verde, quando aprovou este estatuto, quis manifestar a sua posição e procurar também que esse exemplo pudesse fortificar. Mas não pegou. Não pegou como quisemos até agora, mas estamos convencidos de que, por usar a sua expressão, que vai pegar e vamos ter mais mobilidade, vamos ter mais cooperação económica, vamos ter mercado comum de agentes e bens culturais no espaço da nossa comunidade. Sr. Presidente, não íamos sair daqui sem falar da Guiné-Bissau, onde já estão marcadas as eleições para 10 de março. Do acompanhamento que tem feito, o que é que se espera em termos de concretização de eleições livres e democráticas na Guiné-Bissau, tendo em conta o cenário? O processo eleitoral teve alguns revés, esteve marcado para novembro, houve, digamos, algumas dificuldades, pelo menos invocadas pelas autoridades guineenses, de logística, de kits, houve dificuldades, portanto, de recenseamento da grande maioria dos guineenses, portanto, as autoridades marcaram uma nova data, que suponho que é 10 de março. Portanto, nós esperamos é que se realizem essas eleições num clima de tranquilidade, num clima de disputa eleitoral democrática, que os resultados eleitorais sejam aceitos pelos que não vencer as eleições, mas também nós esperamos é que o pós-eleições decorra com normalidade e tranquilidade, de forma que os guineenses possam retomar os caminhos da normalidade democrática, os caminhos do progresso e do desenvolvimento. Os cidadãos guineenses já se sacrificaram muito, que fizeram uma grande luta pela independência nacional, luta pela democracia. Os guineenses merecem uma paz, tranquilidade e, sobretudo, mais bem-estar material e a outro. Comunidade internacional está a apostar. Eu posso lhe dizer que, em articulação com o Governo, o que faço sempre nas principais iniciativas que tenho no plano das relações externas, de acordo com aquilo que é sugerido pelo sistema de governo que não temos, o sistema constitucional de governo, é possível, se houver condições, que o Presidente da República de Cabo Verde e também o Governo faça contactos próximos para, digamos, no terreno, observar como vão as coisas do ponto de vista do processo pré-eleitoral. Eu ia terminar com a Guiné-Bissau, mas estamos nas vésperas do dia 13 de janeiro. Sei que vai haver a Semana da República. Desta vez, qual é o propósito desta semana que vai de 13 a 20? Nós, até como um propósito pedagógico, temos em 7 anos organizado sempre uma semana que chamamos de Semana da República, para assinalar o Dia da Liberdade e da Democracia, 13 de janeiro, e também o Dia dos Heróis Nacionais. E, portanto, este ano vai haver
um encontro de jovens, mais um encontro de jovens, porque eu creio que já tenho realizado mais de uma centena de reuniões com jovens sobre a democracia, o modelo democrático, os desafios da democracia em Cabo Verde. Mas, por exemplo, eu, nesse propósito também de descentralização, eu vou fazer uma intervenção sobre os desafios da democracia. Eu não vou fazê-lo na praia, nem em Mindelo, vou fazê-lo em Nova Sintra, na Brava. Mas também haverá outros temas sobre a história de Cabo Verde, sobre aspectos ligados à luta de libertação nacional, e também vamos ter um orador sobre a democracia que, se não me engano, vai ser o doutor Gualberto do Rosário. Mas eu gostaria de terminar dizendo-lhe que esta data, 13 de janeiro, vamos cobrar a democracia e a liberdade, e eu, como Presidente da República, reitero que sinto o orgulho enorme de ser Presidente deste país e deste povo, e eu daria até acordo a algo que me aconteceu há dias, há pouco tempo, de um alto dirigente político de um país europeu amigo, e também ocupou funções governativas a mais alto escalão, me ter encontrado num país africano e me ter cumprimentado, ter-me dito coisas muito simpáticas, mas disse uma coisa: olha, eu vou cumprimentar com muito gosto o presidente do melhor país do mundo. E ele reiterou: e estou a falar com convicção, não estou a dizer coisas apenas para agradar. Eu ouvi isso, pensei que para comigo, ele quer ser simpático comigo, ser simpático com os cabo-verdianos, mas um belo dia, eu viajando de avião e vendo o castanho vermelho dos nossos montes, dos nossos vales, e vendo a democracia que nós temos, o modo como as instituições funcionam, as conquistas que nós fizemos em 4 décadas de independência. Um país que era tido como inviável, com um poder judicial independente, com um país tão exigente, com instituições, com críticas, com tanta liberdade. Eu disse: olha, de facto, é bom, e tenho um grande privilégio de ser o presidente deste país, de facto, o melhor país do mundo. E para 2019, o que é que quer para este país em termos de realizações para a satisfação das pessoas, sobretudo? Olhe, uma cultura da Constituição mais forte ainda do que a temos, e é um domínio onde tivemos grandes avanços nos últimos anos, de aprofundamento da cultura da democracia, redução do desemprego, sobretudo do desemprego jovem, redução das assimetrias regionais, atenuação do fenómeno da violência baseada no género, e que nós tenhamos mais acesso à cultura, mais sucesso no desporto, mais sucesso dos nossos músicos, mais liberdade de imprensa, mais bem-estar para todos os cabo-verdianos, de forma que cada um, ao seu jeito, procure a tal felicidade de que me falou há pouco. Prometido. Muito obrigada por ter estado aqui. Foi muito prazer estar consigo, e uma boa noite a todos que nos escutaram e viram aqui neste programa Ponto por Ponto, e sucesso ao seu programa também. Muito obrigada. Foi a primeira entrevista do ano na televisão pública, com o Presidente da República a abordar várias questões ligadas à democracia e aos desafios do desenvolvimento inclusivo do país, e também à atualidade política nacional. Tenha um ano novo de muita fé e esperança. Muito boa noite. Continue com a TCV.